Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A aula de hoje é sobre transcrição grafemática e transcrição fonética. Antes de tudo, o que é transcrever? Passar um conteúdo de um meio para outro, transformar um texto oral em um texto escrito. Podem-se apontar 4 tipos de transcrição: transcrição ortográfica, que representa a fala de acordo com as convenções da língua escrita; a transcrição grafemática, que representa a fala usando grafemas, mas de acordo com convenções especificamente definidas; transcrição fonológica, que representa a fala utilizando os fonemas de uma dada língua; e a transcrição fonética, que representa a fala utilizando fones de modo a ser fiel ao que se ouviu. Então vamos tomar como exemplo essa frase. Renata piscava robalo. Mais uma vez. Renata piscava robalo. Esse é um texto oral. Se eu quero transformar esse texto em texto escrito, preciso decidir que tipo de transcrição vou fazer. O primeiro tipo Renata piscava robalo. pode ser fazer uma transcrição ortográfica, escrever absolutamente de acordo com as regras da ortografia vigentes. Renata pescava robalo. Tanto a forma ortográfica das palavras quanto as convenções da língua escrita são seguidas nesse tipo de transcrição. Eu vou transformar esse texto oral num texto escrito, seguindo todas as convenções vigentes da escrita. Outra opção é fazer uma transcrição grafemática. Nesse caso, é necessário decidir quais serão as convenções seguidas. Eu vou mostrar mais adiante algumas convenções de grandes projetos de pesquisa, como o projeto NURC, como o projeto ALIB, mas aqui eu fiz 2 escolhas. Resolvi manter a letra maiúscula para o nome próprio, mas resolvi, por outro lado, representar, usando o grafema U, a pronúncia U da palavra robalo. Renata piscava robalo. Outra transcrição possível é a transcrição fonológica. Aqui estou representando os fonemas que estão presentes em cada uma dessas palavras. Nós vamos falar sobre transcrição fonológica mais pormenorizadamente um pouco mais à frente, quando acabar o bloco de fonética e começarmos a falar sobre fonologia. Aí, conforme eu fizer a descrição do sistema consonantal e do sistema vocálico, eu vou descrever por que aqui tem um R maiúsculo, por que aqui tem um E maiúsculo, por que aqui tem letras minúsculas, por que temos um S maiúsculo novamente, etc. Mas vejam, essa transcrição não representa a forma como a locutora está falando essa frase. Essa transcrição representa quais os fonemas que nós temos presentes na palavra Renata, quais os fonemas que nós temos presentes na palavra pescava e quais os fonemas que estão presentes na palavra robalo. É isso que essa transcrição representa. No entanto, se eu quiser representar exatamente aquilo que ouvi quando a locutora disse Renata pescava robalo, faço uma transcrição fonética. Então está aqui. O primeiro fone que eu ouvi foi uma fricativa glotal sonora. Depois ouvi um E nasalizado. Depois um NE, depois um A, depois um T, depois um A um pouco mais fechado, depois um P, um E, um X, um Q, um A novamente aberto, V, um A mais fechado também, novamente uma fricativa glotal sonora, um O, um B, um A, um LE e um U um pouco mais aberto do que o U em posição tônica. Estão marcados aqui também o acento de Renata, o acento de pescava e o acento de robalo. O acento quero dizer as sílabas tônicas. Como aqui é uma frase, o acento principal é do último vocábulo e os outros estão marcados como acentos secundários. Renata pescava robalo. Essa sílaba aqui
é um pouco mais forte, um pouco mais saliente fonicamente do que as outras sílabas tônicas quando colocadas todas na mesma frase. Então vejam que tudo depende da escolha e do objetivo da transcrição. Pode-se pegar uma palestra, por exemplo, para transformar num texto escrito para ser divulgado como um artigo, né? Fazer a transcrição dessa palestra. Talvez a melhor opção seja fazer uma transcrição ortográfica, transformá-la realmente num texto com todas as convenções da escrita, sem que haja os alongamentos de sílaba, os truncamentos, às vezes em que resolvemos falar uma palavra, abortamos essa missão e depois continuamos falando outra. Um que eu acabei de falar, por exemplo, tudo isso pode ser tirado do texto numa transcrição ortográfica. Já na transcrição grafemática são escolhas. O quanto vai se manter de oralidade naquela transcrição depende do nosso interesse. Se estamos preparando material para pesquisa, por exemplo, como é o caso da transcrição grafemática no projeto NURC. Aqui estão normas do projeto NURC para as suas transcrições. Lembrando que o projeto NURC, o projeto de estudo da norma urbana culta, é um projeto que, em termos de levantamento de corpos, foi levado a cabo nos anos 70, né, com uma amostra de recontato nos anos 90, e hoje nós temos todo o corpus do projeto NURC como um grande acervo de pesquisa para ser usado. Tá? Então, normas de transcrição. Hipótese do que se ouviu, se nós não temos certeza exatamente daquilo que foi ouvido, né? Você vê que coisa curiosa, coloca-se entre parênteses, truncamento, leva o necessário, uma barrinha para marcar o truncamento, incompreensão de palavras ou segmentos. Nós lá em casa já há muito tempo, não deu para compreender o que foi dito aqui, coloca-se um parênteses vazio. Entoação, maiúsculas, para casos de ênfase, por exemplo, né? Do jeito que eu sinto que eu gosto, se essa palavra aqui foi falada com ênfase em relação aos outros vocábulos da frase. Alongamento de vogal e de consoante. Era um prazer quase erótico. Interrogação. Quer ver um detalhe? Qualquer pausa, reticências. Isso aqui é agressão. Ou seja, as convenções, né, de sinais de pontuação não vão entrar aqui. Comentários descritivos do transcritor para apontar risos, né, que apareceram na fala do locutor, parênteses duplos. Comentários que quebram a sequência temática da exposição, desvio temático, aí coloca-se assim: superposição simultânea de vozes, um colchete ligando os dois trechos que foram falados juntos, né, simultaneamente. Citações literais ou leituras de texto durante a gravação, usam-se as aspas. Algumas observações: iniciais maiúsculas só para nomes próprios ou para siglas. Fáticos, quais são os fáticos considerados? Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados. Os números postos por extenso. Não se indica o ponto de exclamação na frase exclamativa. Não se anota o cadenciamento da frase. Podem-se combinar sinais, por exemplo, alongamento e pausa. Não se utilizam sinais de pausa típicos da língua escrita, como ponto e vírgula, ponto final, dois pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer tipo de pausa. Então vejam que é uma convenção para a transcrição grafemática. E, a depender das necessidades, essa convenção vai ser outra, vai ser diferente. Então, eu coloquei como exemplo uma transcrição grafemática tirada do livro A Linguagem Falada Culta na Cidade do Rio de Janeiro, volume 3, organizado por Diná Calu e Célia Lopes, que mostram esses livros, né, o volume 1, o volume 2 e o volume 3, mostra uma série de transcrições do projeto NURC, né, é uma forma de todos terem contato com essas transcrições, e o site do projeto NURC tem uma amostra de gravações com as respectivas transcrições. Tem áudios e também
as transcrições, tá? Então, esse trechinho aqui é de um inquérito do tipo D2, diálogo entre dois informantes, a data do registro 10 de abril de 73, o tema vida social, diversões, a cidade, o comércio, e aqui está a caracterização das duas informantes, ambas do sexo feminino, de 25 anos. Você é carioca, né? Há quantos anos você mora no Rio? A vida inteira. Nasceu aqui? Nasci aqui. Está ok, bom. E você mora em Copacabana mesmo? Não, moro em Ipanema, mas queria te perguntar uma coisa. Qual é a tua imagem? Você mora em Copacabana, né? Qual a imagem que você faz de Ipanema? Olha, não é sobre o bairro não. Eu quero saber como vivem as pessoas que moram lá, das pessoas, da vida. Qual a imagem que você faz? Olha, eu acho, pode ser Franken, está ok. Eu não vou malhar, não. Olha, eu acho, não, mesmo se malhar. Então vejam, é uma forma de a gente colocar no papel, colocar por escrito aquilo que está ouvindo. O projeto Atlas Linguístico do Brasil também tem as suas regras de transcrição e, embora seja um documento bastante grande, eu trouxe para cá o que difere, aspectos que diferem da transcrição do projeto NURC. Vejam que no projeto NURC, apesar de nós abrirmos mão, por exemplo, dos sinais de pontuação e ficarmos apenas com reticências e com a marcação de pergunta, todos os vocábulos, tirando os fáticos, né? Todos os vocábulos respeitam a ortografia vigente. Ou seja, fatos fonéticos não são colocados aqui, não são indicados por meio da transcrição grafemática. Já o projeto Alib fez outra escolha. Então, em relação a isso, né, a ortografia, devem ser representados grafematicamente os fatos fonéticos que não requeiram sinais especiais de transcrição e que reflitam variações diastráticas e diafásicas consideradas muito importantes, tais como os listados a seguir. Ou seja, é uma forma de já lendo a transcrição, mesmo não ouvindo a gravação, ter-se ideia de alguns fatos fonéticos que aconteceram na fala desses informantes. Então, apagamento de consoantes finais, como em cantar, colher, espanhol, melhor, lápis, então são assim grafados mesmo esses vocábulos quando há o apagamento da consoante final. Outros casos de apagamento em formas contratas, como pro, dum, preu, procê, quais, apagamento de sílabas em formas como tá, tiver, subia, sabo, peula, péula, fósforo, lampa, acréscimo de sílabas como em avoar, quilara, fazere, metáteses como em português, problema, encrontar, peda, faculdade. Acréscimo de sílabas, como em... esse aqui eu acabei repetindo, né? Acréscimo de sílabas e metáteses. Iotização ou despalatalização da lateral, como em mulher, mulher, culé, cuié, fio. Semivocalização do re, como em arma, alma, garfo, galfo. Aspiração de consoantes fricativas em coda silábica, mermo, derde, ormenino para o plural, ou imposição inicial de sílaba, arrente, farrendo, em vez de agente e em vez de fazendo, caso tenha sido pronunciado assim pelo locutor, né? Desaparecimento, assimilação de consoantes em formas gerundivas como fazendo, cantando, ou em outros casos como também, também, também. Redução de ditongos como em feira, caixa, outro, cantor. Ditongação como em nós, faz, vez. Outros casos como quaresma, redemunho, causo. Então vejam que dentro do projeto Alib há uma orientação para a transcrição grafemática diferente daquela orientação que havia no projeto NURC. Da mesma forma, vocês vão encontrar diferentes orientações para os meios de comunicação, a imprensa escrita, por exemplo, ou para a televisão,
Aí cada emissora vai ter as suas normas, né, para transcrição, para colocar num telejornal a transcrição de uma fala, por exemplo, tem havido uma escuta telefônica, suponhamos, né? E aí vai se colocar a transcrição dessa escuta telefônica na tela, né? Na TV. Então, acredito que isso seja discutido, mesmo porque pode ser tendencioso, né? Transcrição fonológica pressupõe sempre uma interpretação teórica do sistema fonológico da língua em questão, e a descrição fonológica de Câmara Júnior será a base das transcrições feitas no curso, volto a dizer, no módulo seguinte, quando terminarmos o módulo de fonética, vamos falar de fonologia e, consequentemente, de transcrição fonológica também. Transcrição fonética, citando Calu e Leite, a finalidade de uma transcrição fonética e do alfabeto fonético é possibilitar a transcrição e leitura de qualquer som em qualquer língua por uma pessoa treinada. Assim, o que se requer de um alfabeto é que as convenções usadas sejam inequívocas e estejam explicitadas. Algumas dessas convenções já se tornaram bastante difundidas e são de conhecimento geral, tal como o alfabeto proposto pela Sociedade Internacional de Fonética, denominado Alfabeto Fonético Internacional, ou IPA, né? Usando a sigla em inglês. Na prática, qualquer que seja o alfabeto adotado, ocorrem sempre adaptações determinadas por conveniências ocasionais, tais como facilidade de datilografia, tipográficas, maior legibilidade e etc. E algumas dessas adaptações, né, dessas conveniências ou convenções, nós acabamos fazendo em sala de aula, seja porque nos guiamos pela prática num dado projeto de pesquisa, seja porque achamos que determinados fatos fonéticos devem ser enfocados num curso e outros fatos fonéticos não. Então, vocês vão ver observações sobre isso no livro da Thaís Cristófaro Silva, por exemplo, né? Escolhas que foram feitas em termos de transcrição fonética, ela ser mais restrita e não tão ampla, em que sentidos que ela é mais restrita, quais as escolhas feitas, né? Então, isso vai variar de professor para professor. Para mostrar a vocês quais são as minhas escolhas, eu elaborei um guia de transcrição fonética, que para me resguardar eu chamei de guia ligeiro de transcrição fonética, né? E também para me resguardar e para deixar claro aí, quais são as minhas escolhas, eu fiz uma série de notas introdutórias. Então, o que proponho nesse documento em versão preliminar é um apanhado de símbolos bastante restrito para fins didáticos de uso em sala de aula, que nos permita apenas ter um vocabulário comum em termos de transcrição fonética ao longo do curso. Então vejam que está bastante delimitado qual é o meu objetivo com essas orientações para a transcrição. Os símbolos têm como fonte o alfabeto fonético internacional, e as convenções empregadas para a representação do português brasileiro são as mesmas que vimos utilizando no Atlas Linguístico do Brasil. A variante escolhida para ilustrar as transcrições nesse guia é a fala culta carioca, visto que mais de 90% dos alunos da UFRJ, para a qual esse vídeo se destina, são do estado do Rio de Janeiro. O objetivo deste documento é facilitar a tarefa da transcrição fonética. Há uma série de ressalvas que faço em sala de aula oralmente que deveriam vir em complemento a este guia. Uma delas é a de que transcrição fonética não se faz por meio de um acordo em um papel. Transcreve-se o que se escuta. Mas, para fins didáticos, fazemos concessões simplificadoras e acho que aqui os fins justificam os meios, principalmente para um curso de graduação em que nós queremos que os alunos entrem em contato, né, com a ideia de poder levar a fala para o papel de uma maneira mais fiel do que com os grafemas simplesmente, ou menos ainda com a ortografia vigente.
né? Os grafemas ainda podemos adaptar até um determinado ponto, como vocês viram ali na proposta de transcrição grafemática do Atlas Linguístico do Brasil, mas a ortografia tem um poder muito pequeno de espelhar a fala tal como ela é em relação à fonética. Quarta observação, fenômenos como a nasalização estão representados neste documento sob um viés puramente fonético, considerando-se apenas a pronúncia mais comumente encontrada no português do Brasil. Interpretações fonológicas são discutidas em outro momento do curso. Por que digo isso? Porque vocês vão encontrar aqui na transcrição das vogais nasalizadas, por exemplo, um A com um tio sobre ele, um E com um tio sobre ele, e lembrem que não estou aqui afirmando com isso que nós tenhamos vogais nasais como fonemas, porque essa discussão, se elas existem, se não existem, vai acontecer mais à frente no módulo de fonologia. Então, o que proponho aqui? Vogais. Vogais tônicas, casa, teto, cedo, lido, demoro, cobra, ovo, uva. 7 vogais tônicas, vogais abertas, médias fechadas, e, o, o. Os símbolos mais diferentes são o e o o. Vogais átonas finais, i, u. Para casa, i para pele, u para pano. E o que justifica, né, símbolos diferentes para as vogais átonas finais é que elas têm um posicionamento dentro da cavidade orofaríngea diferente do posicionamento das vogais tônicas. Então, o A é mais fechado, o I é um pouco mais aberto, uma vogal intermediária entre o I e o e o U também é uma vogal mais aberta, já intermediária entre o U e o O, não tão alta, né, quanto o U tônico, e o I também não é tão alto quanto o I tônico, tá? Mas é uma convenção que estamos fazendo aqui. Poderemos fazer a convenção de usar os mesmos símbolos que as vogais tônicas. Semivogais, I e U. I de beijo, gaita, mãe, U de pauta, mão, falta, sol. Aproveito para observar o fato de nós termos o E como semivogal aqui na ortografia, mas sempre representando a semivogal I, esse glide, né? Da mesma forma, o pode aparecer na ortografia, num ditongo, mas ditongos apenas se fazem com as semivogais I e U, não com O, não com E, não com o LE, né? Na verdade, essas letras aqui estão representando esses fones. Vogais e ditongos nasais: maçã, penso, pinça, concha, sunga, mão, veja aí o ditongoão, mãe, tem, põe, muito. Consoantes. Então estão aí as consoantes oclusivas: P, pata, B, bata, T, tala, Tchê para tira, representação da palatalização do T diante de I, D, data, J, diferença, também a representação da palatalização do D diante de I, Q, casa, em casa e queijo, Qui para quilo e quiabo, uma vez que diante de I nós temos já o posicionamento da língua mais alto, Gue, engata, guerra, Gui, em guiar, guiso, guirlanda, também uma palatalização do Gue diante de I. Fricativas: Fê, faca, vê, vaca, C, ceia, aço, máximo, assoar. Fiz questão de colocar exemplos com diferentes grafemas para lembrar que a relação grafema, som, fonema não é uma relação de um para um. Também vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. A relação não é bionívoca, ou seja, não há um único grafema representando um único fonema. Um grafema para um fonema. Às vezes nós temos um fonema podendo ser representado por vários grafemas ao mesmo tempo. É o caso que temos aqui. A mesma coisa com Z. Zelo, asa, asilo, exímio,
as amigas, quando a juntura dos dois vocábulos, a realização aqui do C é como Z diante de vogal. Che, chato, chale, pasto. G, já, gelo, janta, mesma. Róticos são os R's. Em posição intervocálica, o TEP, re, caro, dar a mão, sempre diante de vogal. Fricativa glotal ou fricativa velar. Carro. Posição pós-vocálica. Fricativa glotal, fricativa velar ou apagamento. Vejam, eu estou descrevendo as variantes que comumente ocorrem no português culto carioca. E por que estou dizendo isso? Porque a língua é variável. Então, se houver outras variantes na fala não culta, ou outras variantes, se houver não, há, né? Mas digo, fora do Rio de Janeiro, há outras variantes, não estou representando aqui. Eu estou pensando em termos de sala de aula, naquela observação que eu fiz anteriormente. Evidente que nós vamos falar também de outras variantes, como o R retroflexo, que não está presente, né? De perde, por exemplo, né? Que não está presente na fala carioca. Mas aqui eu estou dando um norte do que será mais comum de se encontrar na fala do Rio de Janeiro, tá? Quando há apagamento do fone, não se coloca nenhum símbolo especial para a transcrição, para o zero, né? No ambiente intervocálico e na posição pós-vocálica podem ocorrer também as variantes sonoras fricativa glotal sonora, re, e fricativa velar sonora, r. Mas, para fins de simplificação, vamos nos ater ao uso de 2 símbolos apenas. Eu acabei de fazer aqui a realização de 2 sons e estou sendo bastante econômica na hora de fazer as realizações, porque acho que nada melhor do que o alfabeto fonético internacional para falar por si mesmo. Então, depois vamos navegar para eu mostrar a vocês que há IPA online, em que se podem clicar nos símbolos e ouvir a sua realização. Então, a melhor maneira, já que estamos todos no computador mesmo, de estudar fonética é ter um IPA numa janela aberto e estar sempre ali procurando os sons e clicando neles para ouvir de fato como é a realização de cada um. Falantes cariocas mais velhos tendem a ainda apresentar algum uso da variante fricativa velar, ao passo que a fricativa glotal parece ser a variante de maior uso hoje, 2020, né, já dos últimos 10 ou 20 anos, tanto no contexto intervocálico carro quanto em coda silábica carta. E eu gostaria de frisar isso quando formos falar dos róticos mais à frente também no módulo de fonologia. Essa observação vai ter lugar, mas eu já vou adiantar em relação a alguns textos que leio e até alguns vídeos que já vi aqui no YouTube também, dizendo que o R carioca é a fricativa velar. Isso aí está passando já por processo de mudança linguística. Os mais novos estão optando pela fricativa glotal e apenas na fala dos mais velhos é que estamos vendo ainda a fricativa velar. Então, atualizem aí sobre a fala carioca e seus conhecimentos, tá? Nasais. E da onde eu tiro isso? Dos dados do Atlas Linguístico do Brasil, ok? Nasais, me de mata, ne de mana, ni de ninho, nitrato. Então, o ne é palatalizado diante de i, ninho, nitrato. A língua já está bem levantada. Manha, nhe de manha. Laterais, lê de lado, li de liquidificador, lindo, é uma palatalização que há na fala carioca, há em outros dialetos também, mas há na fala carioca diante de i, também para o lê. A palatalização, vejam, não se restringe a T e D, que são casos clássicos, né, que aparecem lá no Câmara Júnior
e vem sendo replicados em todos os manuais, livros de fonética, mas não se costuma falar dessas palatalizações também em outros fones, né? Diante de I na fala carioca, tá? Marcação de sílaba tônica. Faltou eu falar malha, né? Então, lê de malha. Marcação de sílaba tônica. Acento primário, a sílaba tônica, a sílaba principal, acento secundário, segunda sílaba mais forte, visível em vocábulos mais longos. Peso está aqui, marcada a sílaba tônica, um acento primário. Pesar está também marcada aqui a sílaba tônica com acento primário. Paralelepípedo, paralelepípedo, duas sílabas fortes. A sílaba principal dentre as fortes é o pi e a sílaba secundária é o pá. É o acento secundário marcado aqui embaixo. Ao transcrever um contexto maior, uma frase declarativa, identificam-se todas as sílabas acentuadas como acentos secundários e somente a sílaba do último vocábulo acentuado como acento primário. Marina comeu as amoras. Marina, acento secundário. Comeu, meu, acento secundário. Amoras, acento primário. Uma dica de ferramenta, caso necessitem, e eu uso bastante, esse site tem um teclado fonético virtual no qual o usuário escolhe os fonemas no quadro e o texto aparece digitado. Então, permite a cópia do texto pronto para outros programas como o Word. Então, se você não tiver um alfabeto fonético internacional no seu computador, pode vir sempre aqui nesse site. Inclusive, acho que já estou com ele aberto aqui. Aqui está, ó. E aí, conforme eu estava clicando para ver se dava para escutar, mas aqui não dá para ouvir, não. Depois eu vou a um site onde dá para a gente ouvir as realizações do alfabeto fonético internacional, tá? Então, se eu quero transcrever chata, venho aqui, clico no X, ó, já apareceu aqui embaixo. Procuro o A, chata, um A aberto, chá. Perdão. Vamos começar tudo de novo porque faltou um colchete, tá? Faltou também um acento primário, porque é só a palavra chata. Então, acento primário já apareceu lá. Um X, um A, chá, um T e um A mais fechadinho, que é esse o símbolo que escolhemos no Atlas Linguístico do Brasil, embora haja outros símbolos possíveis e nada melhor do que ouvir no IPA como é a realização de cada um. Então, termino lá minha transcrição, seleciono, copio e ela está pronta para ir para qualquer lugar. Vou colocar aqui mesmo, tá no final desse documento. Está pronta para vir para cá. Colo. Vejam aí que facilidade. Uma coisa que eu gosto bastante na ferramenta desse site é a facilidade de colocar o tio, por exemplo, coisa que eu tenho um pouco de dificuldade quando vou usar o IPA como fonte no computador, de poder colocar esses símbolos aqui com facilidade junto aos fones, né? Então, se eu quero fazer um E, não E não, vamos para uma coisa menos comum, que o teclado não deixaria eu colocar um P nasalizado. Então, um P, por exemplo. Eu quero fazer a anotação de que esse P não, vou escolher um B, tá? Ban, um B nasalizado, né? Eu venho aqui
E está lá o tio em cima do B, ó. Então, com facilidade, a gente consegue colocar diacríticos sobre os símbolos de base. Coisa que, às vezes, no teclado fica um pouco complicada. Né? Não é tão simples assim. E aí, com facilidade, vai-se ali, copia e pronto, tá? Então, deixa eu procurar aqui. Olha aqui, um IPA interativo. Deixa eu ver se eu vim no lugar certo. Ah, ok. Embora ele tenha bastante propaganda aqui, né? E aí vocês podem ver, por que esse símbolo? Será que esse símbolo é bom para casa? Agora ele não quer tocar. Haja propaganda, hein? Vamos lá. Todos cansaram. Nenhum quer mais tocar para mim. Tem que procurar agora um... Não sei se porque eu fui fechando as janelinhas. Vamos ver um outro interativo. Um aplicativo. Mas enfim, uma coisa que vocês podem fazer é baixar para os seus computadores. É porque eu estou buscando um online, né? O IPA Help. O IPA Help está aqui no site mesmo da... eu acho que... Será que eles têm a versão online aqui? Mas enfim, vocês podem baixar fazer o download e ter no seu próprio computador esse IPA que vai sendo, conforme você vai clicando nele, vai ouvindo, tá? Mas enfim, depois eu procuro aqui um link que seja melhor para que vocês possam ouvir as coisas, mas eu acho o IPA Help uma ferramenta fundamental, a gente ter, né, um alfabeto fonético internacional que está ali à mão para ouvir todos os sons, porque vejam, a decisão de como transcrever é uma decisão individual, nós podemos fazer convenções, claro, mas não quer dizer que, porque eu fiz a convenção de que o átono será esse símbolo aqui, esse som que representa, esse símbolo que representa um som específico, não seja possível também usar esse aqui, por exemplo, ou esse aqui. Vocês vão decidir ouvindo o som. Se fizerem uma transcrição fonética com um outro símbolo que não aquele que foi indicado, né, no guia de transcrição fonética, mas que faça sentido, eu vou lá, escuto o som e digo, nossa, esse som está bom, esse som faz sentido aqui, ok. Porque é assim que se faz transcrição fonética. Então, agradeço muito a presença de vocês e até o nosso próximo encontro.